dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias, aqui pela TV Cenário. Quem disse que ele não viria aqui no nosso programa? Clóvis Caetano da Silva, tem 34 anos de Ferraz de Vasconcelos, ele não gosta de falar a idade dele não, e até falou que quem souber da idade dele é só ligar aqui que vai ganhar um presente dele aí depois. Ele não fala a idade, só que de Ferraz de Vasconcelos tem 34 anos de Ferraz, ele é bacharel em Direito e músico também aqui de Ferraz de Vasconcelos. Clóvis Caetano prometeu hoje não esconder nada e veio documentado. Hoje aqui no estúdio da TV Cenário, Clóvis Caetano. Clóvis Caetano, qual que será o número da Mega Sena agora no final de semana? Você não tá entendendo nada, né? Clóvis Caetano é mais do que um guru. Eu converso com ele há muito tempo e as previsões do Clóvis é coisa que até arrepia a gente. Há um ano atrás, mais ou menos, ele começou a fazer algumas previsões e eu achei que era coisa da cabeça dele. Eu costumo dizer que o Clóvis, ele não acertou 90% das coisas, ele acertou 100% das coisas. E nós vamos, durante o programa, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de mais nada, Clóvis, eu gostaria que você desse um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. E antes de mais nada, muito obrigado por você ter comparecido à nossa TV. Eu que agradeço, Jair. Agradeço você que está aí do outro lado da tela. Estamos gravando isso aqui até porque eu acredito piamente em algo do direito chamado princípio da publicidade dos atos. Isso aqui para mim fala muito alto. E o que é a publicidade dos atos? É exatamente você mostrar quem você é, o que você faz, ou deixou de fazer, ou fez. Né? Então, não tem nada melhor do que isso. Em resumo, significa não esconda, fale a verdade. E me prontifico a isso. Às vezes dói, às vezes não. Mas esse é o Clóvis Caetano. O Clóvis é uma figura bastante polêmica da cidade, porque quem o conhece sabe que ele não foge de uma boa briga. Mas quando eu digo briga, é uma briga sadia política, e ele fez embate com algumas pessoas nessa cidade que eu digo que ele é muito corajoso, porque ele nada mais, nada menos que peitou dois grandes políticos da nossa cidade, eu tenho que falar isso, que é o Filó, o ex-prefeito de Ferraz, e o Dr. Jorge. Eu costumo dizer que o Clóvis é um dos caras mais corajosos que eu conheço em Ferraz de Vasconcelos. Vamos falar do prefeito afastado Filó. Eu me recordo, quando você era secretário de Verde e Meio Ambiente, teve um problema lá, e teve um desgaste entre você e o prefeito de Ferraz, e ele acabou te exonerando do cargo. Posteriormente, o Filó fez um vídeo, ou comentou algo numa rede social, ou foi no WhatsApp, denegrindo a sua imagem. E a partir de aí, começou a dar um pouco de azar na vida do Filó. Eu não entendo o motivo. Brincadeira à parte, mas a coisa é séria. Eu comecei a conversar com você, Clóvis, e você começou a falar algumas coisas e falava sempre assim, eu me recordo. Você fala, Jair, eu não estou falando isso baseado na tristeza que eu tenho de o Filó ter feito isso comigo, a pessoa que correu com ele. Eu estou falando baseado em coisas que eu procuro saber. E você falou assim pra mim assim, eu não dou, na época, 6 meses do Filó no cargo. Isso se concretizou. Agora voltando atrás, pra quem não lembra dessa história, o que de fato aconteceu naquele momento, Clóvis? Então, eu também queria saber, né? Toda pessoa que é exonerada, às vezes a pessoa ela tem um motivo da exoneração. E o motivo da minha exoneração eu não soube. Eu soube o áudio. E um áudio não quer dizer para mim nada. Por isso que aquilo nunca me desmotivou. Até porque não foi por mau profissionalismo, não foi por faltar no trabalho, não foi por chegar atrasado, não foi pelo que o direito do trabalho chama de desídia. Desídia, gente, é vadiagem. É pessoa que não trabalha. Até porque as pessoas que me conhecem, Ferraz de Vasconcelos, me conhecem pelo trabalho. Um cara chato. Eu sou assumido, mas trabalhador. Trabalho desde os 12 anos de idade. Meu primeiro emprego foi na Sakai. Quem é mais velho em Ferraz de Vasconcelos conhece a empresa de imóveis chamada Sakai. Foi o primeiro emprego meu, foi o meu primeiro registro, com 13 anos, na verdade. E fiz inglês, fiz processamento de dados no Edir do Couto Rosa. Depois fiz a faculdade de música, fiz direito. Então, a pessoa que tem formação, trabalha desde os 12 anos, ser chamado de vadio, é atípico. É atípico. Mas é um direito dele que não o assistiu, mas voltou contra ele. E aqui eu quero deixar um provérbio de Salomão, que foi o provérbio que eu usei naquele momento. Que quando a loucura fala, a sabedoria, ela silencia. E foi isso que eu fiz, me silenciei. E o tempo mostrou quem é ele e quem sou eu. Eu sou um cara
que voltou para o governo e saiu de cabeça erguida. Hoje, quem é ele? Então, é só isso. Porque o tempo fala mais do que tudo. Motivo da exoneração, estou exonerando o Clóvis Caetano, porque ele tem pretensão de sair candidato a prefeito. E todo e qualquer candidato a prefeito vai ser exonerado. É vagabundo. Então, eu quero dizer aqui que todo e qualquer cidadão pode sair candidato a prefeito, porque a lei te faculta ser candidato a prefeito. Mas aí você vai ter que brigar no partido. Foi isso mesmo. Na realidade, o Clóvis Caetano hoje é presidente do PSDB, onde o Filó fez parte. E diga-se de passagem também, não é porque eu preciso puxar saco de ninguém, mas todo mundo sabe da história do Filó dentro do PSDB. Quem foi que, na época, correu atrás para conseguir legitimar a candidatura do Filó na cidade. E o Clóvis teve um papel mais do que importante nisso, que ele que fez a articulação lá no governo, no partido, na nacional do partido, e conseguiu, com uma briga bastante intensa, trazer o Filó para o PSDB, e o Filó se tornou o candidato legítimo a disputar as eleições e veio a ganhar. Então tá aí um pouco do reflexo. E quando o Clóvis foi afastado, o Filó começou a dizer que foi por conta dele colocar o nome à disposição para disputar a eleição para prefeito de Ferraz, sendo que ele não aceitaria alguém do próprio partido, do próprio grupo, se colocar à disposição. Se é certo ou se é errado, isso aí é uma coisa do PSDB, a gente não está discutindo isso agora, e o Clóvis está aqui falando o que aconteceu, e mais do que isso, explicando à população de verdade por que aconteceu tudo isso. Clóvis, de lá para cá, a vida do Filó começou a decair. Ele era prefeito na época, depois veio as denúncias, e culminou do Filó ser afastado. Muita gente acha que você teve um papel incisivo nisso, que você começou a mexer, como diz o ditado, mexer os pauzinhos para que isso acontecesse. Eu nunca fiz essa pergunta para você, mas eu preciso fazer aqui, porque eu falei que aqui é lugar da gente perguntar o que a gente acha. Você teve algum papel no afastamento do Filó? Essa pergunta, assim, embora pareça ser uma pergunta super difícil, é uma pergunta tão simples. Eu não posso ter papel no afastamento do Filó, porque quem afasta é a justiça. E quem deu causa foi o próprio Filó. Clóvis era uma pessoa que gostava do Filó, apostei no Filó, como todo cidadão que está aí do outro lado aposta num candidato. O Filó verdadeiramente passava um ar de que mudaria a história da cidade. Eu até quero te falar uma coisa, Jair. Por que eu apostei no Filó? Não é porque eu achava que o Filó era o melhor candidato, mas é porque eu sempre acreditei que o Filó tinha a melhor equipe. E eu fazia parte dessa equipe. E eu apostei na equipe Filó, mas o Filó ganhou a eleição e não apostou na equipe dele. Aí ele perdeu tudo que ele tinha. E isso serve para qualquer outro candidato que está aí com pretensão de sair candidato a prefeito. Você não ganha nada sozinho. Quem não honra sua família perde tudo. E não tem jeito. O cara tem que ter essa consciência. E uma das outras coisas que me fez apostar no Filó, vou falar para vocês, eu nunca falei isso para ninguém, gente. Estou revelando para vocês. Pega as eleições antes do Filó. Você não tinha ninguém que tinha uma origem igual a minha. O Clóvis nasceu na Vila Prudente, mas veio para cá bem novinho, né? Meu irmão foi engraxate, né? Poucas pessoas sabem disso. Hoje é engenheiro, né? Engenheiro de uma grande multinacional. Meu pai não era letrado. E o Filó tinha essa mesma origem. Pô, por que eu não vou apostar num cara desse? Porque pra mim, na minha cabeça, a última pessoa que vai fazer mal pro pobre é o cara que tem a mesma origem que eu. Tá certo. Quando eu digo mexer o pauzinho, eu sei que você não tem o poder de ir lá fazer. Mas a gente sabe que se a sua ligação muito grande, você sabe o que eu tô falando, você tem uma amizade muito grande com a Procuradoria do município, com os procuradores da cidade. E foram eles que entraram, que fizeram todas as denúncias e culminou no afastamento do Filó. Quando eu digo mexer o pauzinho, é nisso. Você teve alguma influência junto à Procuradoria do município, Clóvis? Outra pergunta fácil de responder. O momento de falta de sabedoria do Filó era tão grande que as informações elas vinham de tudo quanto é lado. As pessoas prejudicadas eram tantas que o que não faltava era informação. Que tanto eu, e quero acreditar que não vou falar em nome da Procuradoria porque não me passaram o recibo para isso, muito menos procuração,
Mas eu acredito que se eu tinha informação sobrando para afastar o Filó, imagine a Procuradoria. Mas eu posso dizer que o Filó cometeu insanidades. Primeiro, perseguiu o procurador Gabriel, excelente procurador, trabalhador. Mandar embora, sem justificativa. Mandar embora um procurador de carreira, simplesmente sem processo administrativo, isso mostrou que não estava preparado para ser prefeito. Desconhecimento de gestão administrativa. Desculpa cortar, porque é bate-papo. Mas assim, ele como prefeito, ninguém orientava ele referente a isso, Clóvis? Você também foi secretário dele. Por que qual que é a pasta que deveria se reportar ele referente a isso? Então, administração? Tem duas máximas hoje aí. Quando o Filó ganhou a eleição, eu vou contar um fato inédito também para vocês. Inédito isso aqui. Precatórios vencido, fora da ordem de pagamento, em cima da mesa do prefeito. Ele não sabia distinguir documento. E vou mais além. Quem é ingrato perde. Não gravam isso. Quem é ingrato perde. Pode ser quem for. O ser humano tem que ser grato. Eu não só dei legenda pro Filó. Eu não só saí de Ferraz com o Alex, que é amigo do Filó, e levei o Filó até Bauru para conseguir a legenda pro Filó. Não foi só isso. No segundo mês de mandato do Filó, tinha precatório vencido, fora da ordem de pagamento, pro Filó sair do cargo no segundo mês de eleição. Eu tirei o Filó de dentro do gabinete. Eu levei o Filó até 15 de novembro, em frente ao comitê de onde ele estava. Contei para ele. O Filó não acreditou. E ali já começou a participação do trabalhador Gabriel. Por quê? Porque eu falei pro Filó naquela época. Falei, Filó, isso aqui vai te tirar fora. Ah, mas fulano jamais faria isso comigo. Falei, pois fez. Está em cima da sua mesa. E é para você assinar. Mas como que eu vou saber se isso é verdade ou é mentira? Eu falei, faz o seguinte. Manda o procurador assinar com você. Se ele assinar, me manda embora. Mas se ele não assinar, você manda quem te mandou isso embora. No dia seguinte, o Filó chamou o procurador. Pergunta se o procurador assinou. Não assinou, né? Não assinou. Eu, no lugar do Filó, me dava trono de rei. Por quê? Porque livrei e dei legenda. E uma legenda disputadíssima. Porque eu vou dizer aqui, essa legenda não era do Filó. Era do Biruta. Era do Biruta. Era do Hélio Andrade. Era até do Pedrinho da Esquina da Fé. Menos do Filó. E eu rompi uma briga. E levei. Então o Filó tinha que entender que ele tem uma pessoa séria do lado dele. E mais do que sério. Uma pessoa que tem visão e que consegue as coisas. Porque trabalho e porque consigo, dentro do PSDB, a nível estadual, a nível municipal, respeitar meus líderes. Respeitar todos os meus líderes. Hoje aqui, Clóvis Caetano, na TV Cenário, falando um pouco da cidade, falando um pouco do ex-prefeito afastado Filó. E ele está olhando bastante aqui pro lado. Quero agradecer a presença do meu irmão Ismael Obamin, que ele está olhando bastante para cá. Vocês estão achando que tem outra câmera aqui, mas não é câmera, não. É o meu irmão Ismael que está aqui. O Anderson Fofinho, meu amigo. Além do Max, né, que tá tomando conta da filmagem. E o Alexandre aqui no áudio. Bastante polêmica essa entrevista. Eu acho que vai ser uma das entrevistas mais assistidas da TV Cenário, que estava esperando muito tempo. Umas 2 ou 3 vezes falou que viria aqui, mas ele falava assim, quando eu falava, Cláudio, por que você não veio? Ele falou, quando eu for, eu vou documentado. Isso daqui não é para ficar de amostra, não. Ele já ele vai falar o que são esses documentos aqui. Antes disso, de voltar no assunto Filó, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Você multou o ex-prefeito da cidade, Dr. Jorge Absanra, numa multa ambiental, quanto? 30 milhões? 30 milhões. 30 milhões de reais. Baseado em que você fez essa denúncia e acabou combinando na multa em cima dele? Então, até fazendo uma correção na informação que ela vai deturpada, às vezes, né? A multa foi na gestão do Jorge, mas não foi para o Jorge, até porque o Jorge não é proprietário dos imóveis. Não foi para o Jorge? Foi para os donos. Jovi. Jorge Vitor. Mas não é Jorge Absanra, pai. Filho. Não é a mesma pessoa. É Jovi. Jovi. Então a pessoa... Jovi Empreendimentos ali, imobiliários. Que é da família do Dr. Jorge. Exatamente. Jovi é Jorge Vitor. Jorge Vitor.
O terreno que fica na rua Itaprata é um terreno onde tinha ali descarte de lixo diverso. Então, uma pessoa para assumir uma secretaria, ela tem que ter conhecimento de lei, porque não tem jeito. Até eu vou tentar ser objetivo, mas tem coisas que, tem assuntos que tem uma amplitude maior. Gente, toda pasta pública, o camarada tem que manjar o mínimo de direito. Se não manjar, ao menos, pelo amor de Deus, vai ler. Pelo amor de Deus, vai ler. Não assuma uma pasta sem ler. Seja ela a mais simples, que aparenta ser, que é cultura. O camarada tem que conhecer de lei. Todo ato público é pautado pelo direito administrativo. E não tem jeito, não tem pra onde correr. Orçamento é área administrativa. Orçamento público tem a lei orçamentária. O cara vai trabalhar com orçamento público, não tem jeito. E quando eu cheguei no meio ambiente, eu só fui pro meio ambiente, vocês sabem por quê ou não? Porque o Filó me mandou pra lá pra me matar no meio ambiente, gente. Poxa vida, o Clóvis não conhece nada. É lá que a gente pega ele. É lá. E aí vamos fechar com os aterros. Vamos fechar todos os aterros. Vamos usar o laranja do Clóvis. E uma coisa que eu aprendi, até uma brincadeira. Mas se você assistir a Universal, quando eles estão expulsando o demônio, eles não pegam um demoninho aqui, eles falam, vamos no chefe. E a única forma de você acabar com os aterros e ferraz, que eram muito quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, eu fui no chefe. Se tem aterro no município, prefeito sabe. Se prefeito não sabe, prefeito não manda. E eu sempre ouvi falar que o Jorge mandava. E se o Jorge mandava, o Jorge sabia de todos os aterros. Então eu fui logo no chefe. Senão não acabava. E esse camarada aqui, que estava na Secretaria de Meio Ambiente, ia perder a autoridade. E um líder sem autoridade, ele não vale nada, ele perde o cargo. Está do outro lado, ou você sabe o que você faz no cargo que você está, ou não ocupe. Então multei em 30 milhões, respondendo, baseado em quê? Um aterro que funciona há mais de 4 anos, jogando 200 caminhões por dia ali, 150 a 200 caminhões miseravelmente. A R$100, estou jogando baixo valor por caminhão. Multiplica 200 caminhões por R$100. Quanto que dá? Eu não sei. 30 mil reais? Multiplica, eu não sei, eu sou péssimo de cálculo. Me formei em Direito e Música. Música até tá perto da matemática ali. Música é física. Entendeu? Para quem não sabe, música é física. É Pitágoras. Então, a gente tá tudo ali. Mas se você multiplicar 100 por 200 por dia, depois multiplicar esse valor por semana, depois multiplicar por mês, você vai ver quanto que dá isso no mês. Conclusão. Em 4 anos, pega quanto que dá. Pega quanto que dá. E aí você tem a contaminação do solo. Um monte de favela lá embaixo. O lugar é assim, ó. A favela lá embaixo recebe a água vai por debaixo. Tudo contaminado. Prejudicou quantas famílias? Aí vem um vereador brigar na época, dizendo que eu estava louco, dizendo que eu tinha problema. Mas na verdade esse vereador queria quebrar essa multa. E eu disse, você não vai quebrar. Eu perdi o cargo, mas a multa não foi quebrada. E hoje eu pergunto para esse vereador se eu não tinha razão. Não existe nada melhor do que o tempo. O tempo não apaga a verdade. O tempo até esconde a mentira, Jair, mas a verdade não. Amigo Juraci, pra você foi essa. Toma uma aguinha aí, Clóvis. Toma ali. Eu vou botar o menino no coração hoje. Mas é assim, Clóvis é isso aí, não adianta. Ele vem aqui e falou, o dia que eu for, vou fazer isso tremer. Tá fazendo também. Eu acho que costumo dizer o seguinte, eu respondo pelas minhas perguntas e ele responde pelas respostas dele. E ele não tem medo de nada, já provou isso. Clóvis, a pergunta que não quer calar. Nós estamos no dia 8/6 de 2016. O Filó volta pro cargo ou não volta? Então, ele faz pergunta que tinha que perguntar pro juiz. Você acertou tudo até agora? Pô, tem que perguntar pra você. Gente, ó, eu vou falar numa crença minha, tá? Isso aqui não é baseado em lei, nada. Mas, ao mesmo tempo que não é baseado em lei, é uma analogia que eu posso fazer, tá? É uma analogia. O Filó foi afastado, né? E o afastamento, até para ficar claro esse negócio dos 180 dias, né? Eu ainda não encontrei
na lei, até se tiver algum jurista aí do outro lado, procuradores, quando vê esse vídeo, por favor, ajude. Você vai não só esclarecer a essa pessoa aqui que não tem essa informação, como a toda a sociedade que vem embaixo. O que eu não sei, eu não tenho problema de dizer eu não sei. Mas eu não encontrei na lei um artigo que dissesse que são 180 dias. Então, se eu não encontrei, eu não encontrei. Ah, então, se não são... como que ele diz que vai voltar, que não sei o quê? 180 dias, não tem. Porém, tem um detalhe, está escrito lá, até que se cumpra as investigações. Porém, não se cumprir as investigações, entendimento é meu isso aqui, tá? Isso não está escrito em nenhum livro, está escrito nessa cabeça aqui, ó, para ficar claro. As investigações, eu vejo elas como um ato discricionário. Vou explicar para vocês o que é isso. Discricionário, na justiça tem algo chamado discricionariedade e ato vinculado. O vinculado é quando diz assim, em 180 dias, e o juiz tem que cumprir. É lei. Isso aqui tá... É isso mesmo. O discricionário é o seguinte, é opcional. Entendeu ou não? O discricionário. Então, o caso do Filó, para mim, é um caso discricionário. Pode ser que volte, pode ser que não. Não. Para você entender. Não é que volte ou que não. A discricionariedade está no seguinte questão. O juiz disse que até que se cumpra as investigações, correto? Mas vamos dizer que se cumpre hoje as investigações. O Filó volta? Depende, se ele for absolvido, sim. Não. Cumpriu as investigações. Ainda Encaminhamos para o juiz. Ah, tá. O juiz é você. Filó volta? Não. Por que não? Porque eu ainda não... Porque a discricionariedade do juiz. E se ele falar que quer novas provas? É isso aí. Então, eu vou só deixar uma deixa aqui. O juiz que afastou, será que ele gosta mesmo do Filó? Então, assim, eu acredito que ele não volta por causa disso. Eu acredito que isso vai ter novas provas mesmo. Tá certo. Porque é um processo vindo atrás do outro. E aí, isso é uma crença minha. Filó volta depois da eleição. Essa é a minha opinião. Se voltar antes, não vale nada a minha opinião. Porque ela não está baseada em lei. Ela está baseada em achismo. Achismo meu. É isso aí. Certo? Clóvis, final do mês agora, a Câmara Municipal tem que tomar uma decisão referente ao ACP, Comissão Processante que investiga o Filó. Eu vou fazer mais uma pergunta. A gente está fazendo essas perguntas baseadas nas suas previsões. Eu preciso continuar perguntando isso para você. Primeiro, eu gostaria de mandar uma mensagem aí para um vereador. Segunda-feira passada, deu a entender que o nosso jornal está fazendo matéria paga pelo prefeito de Ferraz de Vasconcelos para poder falar da verdade que está acontecendo na Câmara sobre a enrolação da CP. Subiu na tribuna, falou tudo o que achava que deveria fazer, foi desrespeitoso com a minha jornalista. Falou, né, que nós estamos recebendo dinheiro de políticos da cidade para poder pressionar a Câmara. Peraí, pressionar a Câmara? Vocês tinham um prazo inicial para julgar o processo. Esse prazo foi prorrogado por conta de erros grotescos. E aí a mídia, que é o papel da mídia, informar a população das coisas que acontecem no município, inclusive os vereadores, nós vamos e fazemos isso. Aí o camarada sobe na tribuna e fala tudo o que não quer. Vereador Fabinho, do Margarida, você nos respeite. Eu sou seu amigo. Mas aqui é uma mídia séria. Ou você acha que não é? Se não for, você venha com provas e mostre que a gente não é sério. Agora não fique querendo diminuir o nosso trabalho por conta de não sei do quê. Por conta de não sei do quê. Respeite. Essa Câmara, que tem como presidente da CP, Luiz Fábio Alves da Silva, irá caçar o prefeito afastado, Filó? Na minha opinião, não. E por que não? Tem uma frase que ela anda com minha vida, que é uma frase que eu ando na administração pública. O antecedente implica no consequente. Eu tinha que ter um fato para afirmar isso. Até porque se eu não tiver um fato para afirmar, acaba sendo da minha parte até leviana. E eu não sou leviano nos meus argumentos. Eu sou preciso, verdadeiro. Quando eu fiz o processo disciplinar contra o Filó no partido, no PSDB, eu chamei o Fábio
para trazer o grupo, que o Fábio tinha um grupo forte dentro do PSDB, que é o grupo do diretório. A pergunta é, o Fábio se posicionou contra ou a favor do Filó? O que você acha? A favor. Então, por que eu acho que agora o Fábio vai manter uma posição contrária do que ele tinha no partido que o Fábio defendeu há tanto tempo? O Fábio estava no PSDB. Antes de mim, antes do Filó, defensor da sigla. Na tribuna. A ponto de dizer que era quase impossível ele sair do PSDB. Tem frases dele nesse sentido. Mas ele saiu do PSDB. E saiu no momento delicado. Fábio, eu estou dizendo, no momento delicado. Momento de tirar o Filó fora do partido. Segurou o Rojão até o final. Sou PSDB. Segurei o Rojão até o final. Sou PSDB. Com todas as provas que me trouxeram do Filó, não tinha como não expulsar o Filó. Ou o partido, ele não tem razão de existir se ele não tiver um pouquinho de moral, de idoneidade e muito mais do que isso, de mostrar para as pessoas que ele tem condição de dar uma vida melhor para as pessoas e mudar a vida das pessoas através da honestidade, da moral, da decência. E as provas foram para a mão do Filó, do Fabinho e de todas as demais pessoas. O Fabinho não votou, não apareceu, não se posicionou. Então, minha opinião, Fábio nunca me fez nada com pessoa, mas uma opinião minha. Se o Fábio tiver no dia ainda da sessão, eu duvido muito. Vamos falar da evangélica, né? Errado tá a Bíblia, tá tudo certo. Quem erra é a Bíblia. Nós estamos, você tá errado, tá todo mundo errado. Só o Fabinho tá certo. Estamos hoje aqui com o Clóvis Caetano. Deixa eu tomar um fôlego aqui. 34 anos de Ferraz de Vasconcelos. Ele que é casado, morador aqui do centro de Ferraz de Vasconcelos. Qual é o nome da rua ali, Clóvis? Eu vou esconder agora a rua, viu? Esconder. Getúlio Vargas. Morador da Getúlio Vargas. Ele que é bacharel em Direito, músico, um bom músico, baterista, percussionista. Já vi tocar, já tocamos junto. Músico de formação. De formação, né? De formação. Foi secretário de Verde Meio Ambiente e secretário adjunto de Cultura. Hoje aqui nós vamos fazer agora para terminar um ping-pong. Né? Tem alguns documentos aqui, Clóvis. O que são esses documentos aqui? Eu tô curioso. Eu tenho um monte, você não vai ler todos, não. Mas o que é isso aqui? Então, nas considerações finais, eu gostaria de falar isso aqui. Então vou deixar para as considerações finais. Vou deixar. Que seria importante. Vou deixar para as considerações finais. Eu vou fazer um ping-pong. Eu vou falar nome e você, mais rápido, com uma frase, com uma palavra, você vai resumir essa pessoa. Filó. Tristeza. Isidro. Um sonho. Fabinho. Sem palavras. Tonho. Desconheço. Roberto de Souza. Bravo. Maria Simplício. Não conheço. Obaminha. Gente boa. Gente boa. Isso aí. Esse é o Clóvis Caetano. Muito contente de ter o Clóvis hoje aqui. É um cara que a gente já travou alguns embates, mas sempre dentro da legalidade, da moral, do respeito. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Isso é a democracia, cada um tem as suas opiniões. Mas eu sempre digo que a gente tem que respeitar o profissional, a dedicação. E quem sabe, me conhece, sabe que eu não sou de desmerecer ninguém, sendo que a pessoa merece ser respeitada. O Clóvis é uma dessas pessoas que merece o respeito, viu, Clóvis? Porque você é um cara trabalhador de verdade. Teve alguns momentos que eu fui contra algumas posições suas, isso é normal, você também foi contra algumas posições, mas eu percebo que tudo que você faz é baseado em documentação, que é a sua área também, isso é muito importante. Eu gostaria agora, nas suas considerações finais, você falar um pouco do que é essa documentação aí, que eu estou curioso também. Então, a gente está no momento de reta final. Momento final. Tinha uma frase do André Montoro, que foi o primeiro político que eu apoiei. A primeira pessoa que eu apoiei na minha vida se chama André Montoro. Reitor da faculdade da USP de Economia. E apoiei ele porque vi nele o que eu gostaria exatamente que as pessoas vissem em mim. Eu não apoio qualquer pessoa.
Para mim, a pessoa tem que ter mesmo formação, tem que ter conhecimento, porque vai chegar lá dentro, gente, não tem jeito. Se não souber, ninguém ensina. Ninguém ensina, Jair. Dentro da política, dentro da gestão pública, ninguém ensina ninguém. Ou você sabe, ou você está na roça. Ou então, lute para aprender. Porque o que vai ter lá dentro da gestão pública, essa é a minha opinião, são pessoas que querem exatamente o que você está ocupando. Então, como o camarada quer seu cargo, e a política é feita de grupos, e os grupos se fortalecem dessa forma. É um duelo de titã. Então, não é lugar para fraco. Não é lugar para fraco. É lugar para quem está preparado. E, partindo dessa premissa, o Filó estava com um bom grupo, como eu disse. Foi nisso que eu apostei. Até porque a eleição de Ferraz sempre elegeu famílias tradicionais. E a gente não é, viu, Jair? A gente não é dessas famílias grandonas. Você veio da pobreza, tá na roça igual eu. É verdade. Mas só que tem um detalhe. Isso não faz do pobre ser mais fraco. Muito pelo contrário. Tem uma música do Ney Matogrosso que ela fala o seguinte. Que pobre nasce pobre, rico nasce rico, porque se rico nascesse pobre, ele tava ferrado. Ele não aguentava, ele se matava. Rapaz, isso pra mim é a maior realidade. A gente é forte pra caramba. Pra caramba. Meu amigo, você lutou muito. Hoje você consegue pagar uma faculdade de medicina pro seu filho, mas seu filho não sabe o que você lutou e você não conseguia pagar. E seu pai também não conseguia pagar. É verdade. Porra, como você não vai ser admirador do seu pai? Jamais. Seu pai nasceu pobre e conseguiu fazer você um cara forte. Hoje você conseguiu construir o que você construiu porque seu pai fez você um cara forte. Mas senão você não era. Então, partindo dessa premissa, o cara tem que se enxergar na política, é isso. O cara tem que ser forte. Se não for, lá dentro, não vai fazer chover. Entendeu? Não vai fazer chover. Pode dar gás. Pode dar gás. Mas não vai ter gás nenhum. Pode dar cimento e bloco, mas não vai encher uma laje. Você está aí do outro lado, você está entendendo o que eu estou falando? Pode dar pirulito. Pode até prometer terreno no céu, que eu já vi. Jair, essa foi... Eu não vou falar essa, que senão vai ser feio. Ferraz de Vasconcelos. Pode até prometer terreno no céu. Mas o buraco é mais embaixo. É o calque lá em Brasília. Jorge deixou sujo. O Jorge sujou essa porcaria. Sujou o nome da prefeitura. Filó deu continuidade. Quem que limpou? Foi eu. Junto com o Gabriel e o Pablo. Fomos a Brasília. Limpamos o nome da prefeitura. Limpamos. Isso é prova. Filó depois publicou isso nos 4 cantos. Falei, Filó, ainda tem mais calque pra cair. Não acreditou. Tese fantástica. Por isso que eu falo, Gabriel é um fenômeno. Um ótimo profissional. Tese fantástica. Fomos para Brasília. Acreditamos. Despachamos com a ministra chamada Rosa Weber. Limpamos o nome da prefeitura. Limpamos. E minha tristeza é a falta de reconhecimento ao conhecimento. Gestor, respeita técnico. Senão você está na roça, seja você quem for. Prefeitura nenhuma anda sem técnico. Nenhuma. Nem prefeitura, nem administração pública. Se não respeitar, o cara está na roça. E aqui em Ferraz é um desrespeito a técnico. Então aqui, ó, desrespeito a técnico, gera improbidade administrativa contra o Filó, tá aí, Jair, se você quiser. Amanhã alguém vir falar para você, fala, não, ele me trouxe documento, sentença. Gera administração, aqui, ó, decisão. E assim vai indo. É aqui, você quer mais? Aí tem aqui, ó, sentença contra quem? Jorge Abissanra, sentença. Chamando o cara de organização, chefe de organização criminosa. Esse é o Jorge Abissanra. Não é eu. Eu não tô chamando ninguém, não. Juíza federal. Chama o cara de chefe mentor de organização criminosa. E eu, como presidente do PSDB, eu não ando com chefe mentor de facção criminosa, não, de organização. E não é eu, essa sentença tá aqui, Jair. Tá aí. E vai indo. Jorge, sabe o dinheiro seu que você paga imposto? Sabe o seu dinheiro que você paga imposto? O Jorge pegou o seu dinheiro de imposto e foi pagar o melhor escritório de advocacia com o seu dinheiro. Paga com o seu, Jorge! Paga com o seu! Dinheiro meu, investido na cidade, é pra tapar buraco, é pra fazer creche, é pra fazer hospital,
É pra isso que tem que ser o dinheiro público. Aí vem um bando de puxa-saco do cara que tá se lascando. Tenho sincero, tá se lascando. Ontem me ligou um. O Jorge não me dá nada. Mas ele não tem que te dar. Ele tinha que ter feito lá atrás pelo município. Tá aqui, ó, gasto público. Isso aqui é a condenação do cara. Gasto público com conta particular dele. Advogado particular. Tá aí, ó. Tá aí, não sou eu. Eu não vim aqui, não tenho nada contra... E quero dizer bem claro, nunca me fizeram nada pessoalmente. Exceção o Filó, que atentou contra denegrir a minha imagem. Danos morais. Jorge Abissanra gosta de amedrontar. Se eu voltar para a prefeitura e sua mãe tiver um imóvel, eu vou declarar de utilidade pública. Jorge, você não conhece a minha mãe, eu não tenho medo de você. Minha mãe tem 83 anos, rapaz. Eu sou político na família Caetano. Minha mãe é uma senhora que mesmo com a sua arrogância, com a sua empáfia, se você for lá, aquela evangélica, ela vai orar por você. Ela vai te dar um chá e ela vai te abençoar. Essa é minha mãe. Seja você, seja quem for, com toda a maldade que você tem e que você teve, quando disse que se você voltasse para a prefeitura, você ia declarar de utilidade pública o imóvel da minha mãe. Eu quero dizer para você, minha mãe continua orando por você. A mulher de Deus. Político na casa, lá sou eu. Por isso, gente, faço um apelo. Temos falta de pediatra em todos os hospitais. Em todos do Brasil. Temos falta de pediatra em todos os postos de saúde do Brasil. Se você trabalhar e dar um voto para a Elaine, você está tirando um pediatra que poderia atender uma criança para colocar ela nas páginas de jornais. Porque vai ser isso que vai virar. Página de jornal. Como médica não tenho nada a falar, até porque fazem um julgamento, e estuda, e técnico não consegue lutar contra a alma dele para fazer, estudou 5 anos ali, se preparou, se dedicou, ele não consegue ir contra aquilo, está enraizado nele. Então eu faço apelo aqui hoje. Deixe a Elaine clinicar. Não mande ela para lá não. Não mande ela para lá não, ela não merece isso. E eu não gostaria que você se decepcionasse. Até porque foi aqui que o Jorge disse para você na entrevista. Que ele estaria controlando, estaria à frente das coisas, etc, etc, etc. É ele que vai mandar. É ele que vai mandar lá. E mais uma vez, você quer botar o seu dinheiro público pro Jorge pagar as contas pessoais dele, como tá aí na decisão, que eu já dei? Então, é muito triste isso. E aqui tem mais. Aí se a gente for indo aqui, ó. Mais lavagem de dinheiro. Fraude em licitação. Enriquecimento ilícito. Pô, eu quero um cara desse? Eu não quero. E esse é Filó, esse é Jorge, esse é o Reflexo. Centro de convenções lá, Jair. Centro de convenções lá. Paga a empresa e põe o povo da cidade para trabalhar, a empresa recebe o dinheiro. Condenado, mentor e chefe de organização criminosa. Não foi eu. Foi a juíza federal quem disse. Se você achar aqui, para dar o nome da juíza federal, viu, Jair? Deixa eu ver se está aqui fácil aqui. O do Centro de Convenções. Esse aqui é do escritório particular. Esse aqui é da organização criminosa. Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil contra Jorge Abissanra. Tá aqui, ó. E como eu ando com o meu tablet, esse aqui é o inquérito, mas aqui já tem decisão já. Que esse aqui é bonito, até de ler. Ficou bonito de ler. Tá no meio deles aqui, mas até achar vai demorar um pouquinho. Que tá aí. Mas aqui tá fácil aqui. Então, gente, não dá. Não tenho nada contra a Elaine. De verdade, nunca conversei com essa moça. Com essa senhora, desculpa. Senhora.
E minha tristeza é por nunca ter conversado com essa senhora. Eu queria conversar para ela para dizer, Elaine, não para de clinicar. Não para de clinicar. Ir onde quer que a senhora vá, a senhora não merece. Não merece. A senhora é feliz aí onde a senhora está, cuidando de cada criança. Nós precisamos, na administração pública, de um administrador que esteja disposto a romper com o sistema corrupto que já está implantado no município. Infelizmente, está na administração pública da nossa cidade a nível legislativo, eu não queria falar isso, e executiva. Isidro se cuida. Isidro, você é meu amigo, se cuida. Se cuida. Porque nem todo mundo que bate nas suas costas, Isidro, tá com você não, jovem. Se cuida. As pessoas estão te dando coisa para assinar, Isidro, para te ferrar, rapaz. Sou seu amigo. Mas política é feita de grupo. E um outro grupo quer se fortalecer nas suas costas. Isidro, acorda. Isso aqui, Isidro, é uma informação que eu já tive hoje. Primeira mão. Acorda, Isidro. Já sei quem é o grupo. Aqui a juíza, o nome dela. Você pode ler aqui, Jair? Paula Mantovani Avelino. Ela é o quê, juiz? Juíza federal. Tá bom. Para não parecer mentira, isso aqui é uma decisão judicial. O que está escrito aqui, juiz? Decisão. De onde que é? Aqui... Poder Judiciário, Justiça Federal, 4ª Vara Federal. Isso. O que ela chama o Jorge aqui, olha? Não é você, não sou eu. É aqui, ó. Cadê? Como que ela chama o Jorge aqui, ó? Jorge Absanra teria sido mentor e chefe da associação criminosa que teria fraudado e desviado recursos federais vinculado ao contrato de repasse citado, tendo autorizado os 7 repasses de valores estipulados para a construtora FIC para a construção do centro de eventos no ano de 2011 e 2012, sabendo que tais serviços não eram prestados. Além disso, teria determinado a utilização de funcionários da frente de trabalho na realização da obra. Só isso, tá bom. Não sou eu. Não sou eu. É a própria juíza federal. Então, eu acredito, viu, gente? Eu acredito que dentro do legislativo e que dentro do executivo existe um sistema ruim, organizado, para cometer ilícitos. Eu não estou dizendo que tem, porque quem diz que tem que provar, comete irregularidade. Eu estou dizendo que eu acredito piamente. Até porque, gente, um prefeito não faria isso aqui sozinho. Só por isso. Se o Filó foi um mau prefeito, Jair, para findar, a Câmara foi junto com ele. Porque administrou junto. E quando eu proponho renovação de nomes de pessoas, é porque se o Filó for ruim e você acha que o Filó é sozinho, não é sozinho. É injusto. Isso. A Câmara estava junta. Isso estava. Isso estava. Se o Filó tiver 1% na pesquisa, a Câmara tem que ter. Porque estava junto. Se for para eleger uma nova Câmara, eleja o Filó. Se for para eleger a mesma Câmara, eleja o Filó. Essa é a minha opinião. Porque se você é contra o Filó, essa é a minha opinião. Se você é contra o Filó aí do outro lado, a Câmara estava junto. Isso é verdade. Isso não tem como. Não é besteira. A Câmara estava junto. Por isso que eu também acredito que não caçam. Dê esse tapa na minha cara, Câmara. Caça o Filó. Porque eu não acredito. Dali, se tem um voto que eu acho que caçaria, porque sabe salvar mandato, é o Juracy. Esse camarada sabe salvar o mandato dele. O dele ele salva. Ele aprendeu a sobreviver na política. Por isso está aí 6 mandatos. Mas os novatos, dificilmente eu acredito. E o que tem peito?
andou comigo no partido, tem coisas que tem que fazer, não corre. Não corre. Se ele tivesse lá, eu acreditaria, Jair. Porque tem peito, não tem rabo preso. Mas os demais ali, se o Filó ciscar do jeito que se deve, eu tenho medo de não ter sessão. Eu tenho receio. Eu tenho medo de não ter sessão. Então esse, gente, é o Clóvis Caetano. Tudo que eu falei aqui, por mais alarmante que aparenta ser, não é alarme. É a mais pura verdade. Eu espero que isso esteja tocado no seu coração aí do outro lado. Que você tenha ganhado algo chamado sensibilidade para a melhoria da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu fui o único político na história de Ferraz a multar um prefeito, a multar uma família de um prefeito com título meio que de coronel em 30 milhões de reais. Fui o único político na cidade a expulsar um prefeito de partido, se posicionar para expulsão. Mesmo com recurso do partido, do prefeito na estadual, a estadual manteve a decisão do diretório municipal. O Filó está expulso do partido. Eu fui o único na história da cidade que viu uma nascente no bairro do Margarida, que jorrava água há mais de 30 anos, que a família do vereador Tonho bebeu água, a família do vereador Fábio bebia água, usava da água, aterraram, construíram, mas eu recuperei a única nascente que tinha, a nascente principal do bairro, com mais história. Eu recuperei, eu fui lá no Margarida. Isso não se dá porque eu sou melhor, não. Isso se dá porque eu tenho sensibilidade. Eu prefiro construir do que destruir. Prefiro construir do que destruir, Jair. Destruir é fácil, jogar terra e lixo em cima é fácil. Ganha dinheiro, depois a água vai sair em outro lugar, mas vai sair suja. A água lá é limpa. Um vereador torceu contra. Foi lá falar que a água era suja. Eu não tenho problema com esse tipo de gente, não. Saiu laudo de potabilidade. Nossa água é boa. Água boa. Vereador vai lá beber. Você sabe que eu tô falando com você. E se for na Câmara falar, eu vou voltar aqui. Eu volto aqui. Se você for na... Porque assim... A segunda-feira na Câmara, tem gente que vira homem, viu? É, verdade. Tem gente que vira homem. Vem falar comigo, vereador. Tá certo. Estivemos hoje aqui com ele, Clóvis Caetano. Não preciso falar mais nada. Por hoje ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.